E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe e faço parte da Instituição Espírita Humberto de Campos e também sou idealizadora do Mundo Jovem Espírita. Temos aí YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, temos a revista digital do Mundo Jovem Espírita também. Também sou vocalista no conjunto Som em Movimento aqui do Humberto de Campos e também faço parte como trabalhadora, colaboradora na FEB, da Federação Espírita Brasileira. Bom, eu só tenho a agradecer inicialmente aqui ao convite, né, e agradecer também ao Instituto Espírita Amigo Germano e o programa Pauta Jovem Espírita, por essa oportunidade maravilhosa de vir aqui falar um pouquinho de jovem para jovem. Bom, o nosso tema de hoje é o jovem e o bom combate. A primeira coisa que nós temos que refletir é uma frase maravilhosa do nosso querido Paulo, né? Lá na carta a Timóteo, na carta 2, tá certo? No momento, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que isso tem a ver com o nosso tema? A partir do momento que nós entendemos que somos jovens, né, dentro da doutrina espírita, também vamos entender que nós estamos travando, de certa forma, um combate e, de preferência, que seja um bom combate na nossa jornada, na nossa atual encarnação. A primeira coisa que nós devemos nos questionar nesse bom combate, nesse caminho que nós estamos trilhando, é o que nós iremos enfrentar. A partir do momento que nós temos esse momento, esse olhar para o que iremos enfrentar, nós vamos estar compreendendo que nós vamos enfrentar a nós mesmos. Nós iremos lutar conosco. Lá no livro, né, O Jovem Gladiador e a Última Carta de Paulo, do nosso querido autor Adeilson Sales, tem uma frase que eu acho linda, que é: o pior confronto é um enfrentamento da própria consciência. Eu acho bonita porque a partir do momento que nós temos esse insight, né, esse despertar, para que nós estamos lidando conosco mesmos, nós vamos entender que a nossa consciência é a mais difícil nessa jornada de tantos desafios que nós temos. Lá no século V, né, no século V antes de Cristo, o filósofo Sócrates, né, o filósofo grego, ele já se preocupava com isso. Antes do homem se preocupar em querer, né, conhecer a origem da natureza ou das coisas, deveria primeiro procurar conhecer a si mesmo. A partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós vamos saber melhor como lidar com as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as nossas virtudes e dentre outros. Lá, Sócrates, ele ainda andava pelas ruas e pelas praças de Atenas. Imagina só você encontrar atualmente, claro que todo mundo de máscara, todo mundo organizadozinho, tá passeando assim e encontrar com Sócrates, né? Ele andava pelas ruas, pelas praças, pelos mercados e pelas assembleias, indagando as pessoas. Ele fazia perguntas como: você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em o que você acredita? Em que você acredita? Você realmente está conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em que pensa ou aquilo em que você diz? Imagina só, nós atualmente sermos indagados com esses questionamentos e não sabermos muitas vezes a resposta. Fazendo essas perguntas às pessoas, Sócrates, ela deixava muitas vezes as pessoas embaraçadas, encurraladas, né, curiosas também, irritados às vezes e na maioria das vezes surpreso. Quem não ficaria surpreso quando alguém chega a você e te questiona: você sabe o que você diz?
Pois, gente, quando essas pessoas elas tentavam responder ao filósofo, né, as suas indagações, elas percebiam que na maioria das vezes elas não sabiam responder e que nunca tinham verdadeiramente parado para refletir em suas crenças, em seus valores e seus ideais, as suas ideias também. Logo em seguida, né, as pessoas esperavam que Sócrates respondesse a elas o objetivo da sua indagação, no que ele normalmente respondia: eu também não sei. E é por isso que eu estou perguntando. E aí que surgiu uma frase tão famosa e que com certeza você também conhece, que é atribuída a ele: tudo sei, é que nada sei. Então, gente, Sócrates, ali naquele momento, ele estava abrindo os olhos para esse combate da consciência. A partir do momento que nós temos, né, esse pensamento ali para, como Sócrates, né, dar uma prova da nossa humildade, da nossa sabedoria, afirmar essa consciência da própria ignorância, questionar as nossas ideias, os nossos valores, os nossos comportamentos, que os atenienses tanto julgavam corretos e verdadeiros, estimulando as pessoas ao nosso redor e principalmente nós jovens, né, a pensar, a refletir todos os nossos valores de nossa época, se eram verdadeiros ou não, né? Então, paremos para ver como Sócrates fazer esses questionamentos internos para conseguir fazer o melhor trajeto para essa luta com nós mesmos. Então, nós vemos que, para a época, né, Sócrates ele foi considerado um perigo pelos poderosos de Atenas. A filosofia de Sócrates ela deixou marcas tão profundas no pensamento humano que ele foi considerado pela maioria dos filósofos o pai da filosofia. Kardec ele colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da sua doutrina e do seu principal discípulo, que foi Platão. E Emmanuel afirma ainda no livro A Caminho da Luz que a sua existência, em alguma circunstância, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Então, fazemos, né, tenhamos esse momento de nos questionar para que nós tenhamos a vivência, a prática do momento em que Jesus vem falando, vem nos lembrando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A seguir, nós temos outro questionamento nesse nosso caminho, nessa nossa trajetória, que é: qual seria o verdadeiro caminho? Quantos de nós nunca nos perguntamos que caminho é esse? Qual saber, né? Qual é a rota melhor e a rota mais segura para esse verdadeiro caminho? Então, nós temos que lembrar uma diferença muito grande entre o nosso destino para o destino que é traçado por alguém, que alguém nos impôs. Nós temos que olhar para dentro de nós e fazer grandes perguntas, como: quem sou eu? O que eu quero? E isso realmente levar para uma reflexão muito mais íntima. No livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, de Leon Denis, ele vem falando já que existem dois tipos de juventudes: uma mais frívola ou insensata, né, demente, e que considera seus dons uma força inútil que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível, como um progó, né, que gasta a herança de um avaro. Sua máxima, por exemplo, é preciso que a juventude passe. E ela passa, né? A juventude passa, gente, com efeito, como passam as rosas, como passam as enchentes, como passam as horas. E aí, delas, nada fica. Entretanto, ele ainda vem trazendo que a outra juventude, cuja máxima é justamente, né,
precisamente contrária àquela, porque estes jovens, eles conservam a poesia e o frescor das primeiras horas de existência de suas almas até avançarem para a idade madura e até mesmo na velhice. São eles que, tendo conservado grandes entusiasmos, né, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva, e estão preparados para os nobres e gloriosos sacrifícios. Né? Esses que vão estar ali, gente, nada mais, nada menos do que radiando o ideal, que de certo modo trarão um outro olhar para o futuro. Foram eles feitos para essas grandes devoções, esses grandes e nobres e gloriosos sacrifícios. Ainda, né, no livro, retomando o Jovem Gladiador e a última carta de Paulo, vem trazendo que o Cristo é o novo caminho para os jovens. É um novo caminho para os jovens. Ele nos propõe uma revolução interior, gente. Olha que lindo. Ele vem trazendo uma revolução interior, uma batalha dentro do nosso coração que tem por prêmio a paz e o reino de Deus. Nesse momento que nós compreendemos isso, nós vamos estar cada vez mais perto do nosso querido Mestre Jesus. E aí, nós já entendemos qual o verdadeiro caminho. Mas quando é a hora de decidir por lutar? Quando eu vou realmente dar o passo para frente e levar um outro olhar para não apenas a minha família, para mim, mas para todos aqueles que coexistem na minha sociedade, na minha faculdade, nos meus amigos e dentre outros. Quando é a hora de decidir por lutar? Quando nós reconhecermos as batalhas que temos que enfrentar. A partir do momento que nós temos essa consciência de que eu tenho, sim, né, algo a resgatar nesse plano, né, material, que por isso eu reencarnei, nós vamos conseguir entender que agora, ontem, hoje, amanhã, é a hora de decidir por lutar. Mesmo que existam várias e várias pessoas apontando o dedo, colocando a gente para baixo, continue seguindo, porque o teu caminho é belo. E só você vai poder traçar esse caminho. Só você vai poder trazer os frutos que o teu caminho tem a te oferecer. E aí, para esse caminho, o que é que eu preciso? Eu preciso deixar algo para trás. E aí, o que nós precisamos deixar para trás? Nós precisamos deixar para trás os hábitos ruins, como vingança, o egoísmo, a vaidade e dentre outros. Nós precisamos deixar para trás os nossos vícios. No que diz respeito aos vícios humanos, né, nós estamos falando de uma imperfeição grave, né, uma tendência ou uma conduta superficial que vai prejudicar a nossa existência. O que é um vício, gente? Para a filosofia, como nós já sabemos, né, o vício como tudo, o que faz oposição às nossas virtudes. E para a doutrina, o que significa esses vícios? Né? Nós devemos ver que os vícios é uma questão a ser analisada de forma muito mais abrangente. Nós temos que considerar, quando falamos dos vícios, da imortalidade do espírito, dessas más tendências que resultam, né, de experiências infelizes já vivenciadas por nós, espíritos imortais, na sua atual existência ou nas passadas. Essas má tendências, elas podem sim ser transformadas. Então, gente, que possamos começar a deixar esses vícios para trás. Mahatma Gandhi, ele já falava desde sempre, eu tenho certeza que vocês conhecem essa frase dele, que é: nós temos que ser
a mudança. Nós temos que ser, gente, a mudança que queremos ver no mundo. E não precisamos dizer que, ó, sou eu, viu? Meu nome é Laura, sou eu que estou fazendo a mudança. Não preciso me identificar. Eu posso fazer a mudança na minha casa, na minha família, na minha escola, na minha juventude, né? Posso fazer a mudança na minha sociedade da melhor forma possível, sem necessariamente falar que sou eu, porque o que importa não é quem somos, mas sim a mensagem, mas sim o ensinamento, a tarefa que nós estamos deixando para gerações futuras. E aí, nessa jornada que nós estamos fazendo, será que nós estamos sozinhos? Durante todo esse nosso combate? Nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos nunca, gente. Nós temos sempre a quem recorrer, seja na nossa família, os nossos amigos, os espíritos, né? O mentor espiritual, os espíritos amigos, os espíritos já desencarnados que são nossa família. Nós temos um exemplo que aqui eu dou rapidamente a vocês, que é o filme Harry Potter. Nós vemos durante toda a saga, seja nos livros, nos filmes, que Harry ele não se encontra sozinho em nenhum momento, seja pelos amigos, né, o Rony, a Hermione, ou pela família que já se encontra desencarnada, a mãe e o pai. Nas horas mais difíceis das lutas que Harry traça, a família aparece para ele em espírito, para dar a força que ele tanto necessita. Mas nós precisamos nos conectar com a espiritualidade, primeiramente, para ter essa ponte, essa junção, para que possa, sim, de fato, né, ocorrer esse momento de laço e sentirmos a presença deles. Lá em Eurípides Barçanufo, ele tem uma frase maravilhosa sobre isso. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Nós estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade, gente, não significa ausência. Olha que lindo, gente. Quando nós percebemos de fato que por não vermos não significa que não existe, por não conseguimos tocar, não saber, não significa que não está ao nosso lado. Quando nos conectarmos de fato com a espiritualidade, eu tenho certeza que vamos sentir a presença deles de alguma forma, seja na emoção, seja em um cheiro, seja em um arrepio, seja num calor, seja num frio. Nós sabemos disso pelo estudo que nós fazemos sempre dentro da casa espírita, dentro do espiritismo. E para finalizar, nós vamos relembrar que na verdade, um questionamento. Será que para tudo isso, para esse bom combate, nós precisamos de um superpoder para enfrentar tudo isso? E aí, o que é que vocês acham? Precisamos de algum superpoder? Precisamos ser, né, a mulher gato, o super-homem, a mulher maravilha, né? Precisamos ser meninas superpoderosas, né? Não precisamos, porque nós temos muitos ingredientes secretos dentro de nós. Dentre eles, gente, a fé no bem. O bom combate é eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. O bom combate é justamente buscar essa autenticidade, o sentido da existência, como uma parte fundamental do nosso compromisso de desenvolvimento ético. Nós somos o amanhecer. Então, que possamos compreender isso, possamos levar isso para a nossa vida. Eu só tenho a agradecer, gente, por nascer na doutrina espírita, ser espírita desde pequena, porque me deu essa oportunidade de trazer cada vez mais a doutrina para o meu dia a dia. E é que aproveitemos isso, né? Que aproveitemos sempre a doutrina da melhor forma possível para vivenciar. Eu só tenho a agradecer a você que me ouviu hoje, né? Ouviu um pouquinho. Agradecer pela oportunidade de vir novamente falar aqui de jovem para jovem. Agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de trabalho, de aprendizado. E
chamar, gente, sempre chamar vocês a vir trabalhar na doutrina espírita, trabalhar na divulgação da doutrina, trabalhar junto ao Cristo, porque eu garanto que é um amor imenso e algo totalmente diferente que nós podemos encontrar. Então, te vejo por aí nesse movimento espírita de juventude. Tchau. Um cheiro.